um tópico da qualidade de vida, depois de aceitação, família, suporte social, são os sintomas não motores. E aí, Gustavo, comenta um pouquinho sobre... Isso já foi um tema que a gente abordou na última live, assista lá todos, mas comenta um pouquinho sobre esses sintomas não motores que podem piorar justamente quando o paciente está na fase off. E vem vários estudos, atualmente existem muitos estudos que mostram que os sintomas não motores, eles podem ser tão ou mais importantes do que os próprios sintomas motores na doença de Parkinson. Lembrar, sintomas motores são aqueles de tremor, lentidão do movimento e rigidez. O braço fica mais duro, os membros, tudo. Até a voz pode ficar mais lenta. Sintomas não motores, a gente está falando então de intestino preso, sintomas do humor como ansiedade, depressão, às vezes dificuldade do olfato, distúrbio do sono, fadiga, a gente está falando de dor. Esses sintomas, eles são muito importantes. Se a gente não olhar cada um individualmente, a gente pode deixar passar, achar que não é da doença. Aí não falei agora, alteração sexual, não só disfunção erétil, mas com perda do libido, muitos medicamentos podem piorar. E aí vem aquela questão também. Às vezes inicia um remédio para melhorar, o remédio pode causar outra coisa. A gente não falou, mas eu acho que tem tudo a ver com a qualidade de vida. Alguns remédios podem ter efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida, né? Então, remédios como pramipexol, muita gente deve usar, pramipexol, a rotigotina, que é o neupro. Esses medicamentos, eles podem dar edema, inchaço nas pernas. Eles podem também alterar o controle de impulso. O paciente pode perder aquela que a gente fala de controle. Como? Começar a comprar sem ter motivo, ter um desejo sexual fora do normal. Ele pode começar a ter uma compulsão por jogos. Então, essas compulsões podem ser alterações do remédio. Isso pode impactar na qualidade de vida. Eu falo, não é para assustar, é para orientar. Nem sempre vai ter isso, a maioria das vezes não tem. Mas se tiver... 17% tem. Se a maioria das pessoas souberem, a gente vai começar a identificar. Medicamentos como Mantidan, amantadina, diminuem a discinesia. Ótimo remédio, pode melhorar os sintomas. Mas em algumas pessoas, principalmente no idoso, pode levar a confusão mental e alucinação. Então, a gente está tratando de qualidade de vida, a gente está vendo o efeito colateral do remédio, né? Medicamentos como Aslect, Selegilina e Razagilina podem levar o paciente a ter mais hipotensão postural, que a gente já falou o que era. Hipotensão postural, aquela mudança de posição de sentado, de deitado para em pé, e o paciente ter uma perda de consciência, ou um desmaio, ou então simplesmente um mal-estar, né? Esses remédios também podem piorar a discinesia. Então isso é importante a gente entender. A gente trata com o remédio, porém a gente também entende o que o remédio pode causar, tá? Isso é o principal. Tontura, dor de cabeça e náusea são comuns a quase todos os remédios da doença de Parkinson que são ingeridos. Adesivos tendem a não dar muita náusea, muito enjoo, como da rotigotina, mas eles podem dar lesão na pele, ficar vermelho assim, né? Cada caso. Mas é importante para a gente falar sintomas não motores e os efeitos colaterais da doença de Parkinson. Muito bem. Dentre todos os sintomas não motores, isso da experiência clínica nossa, talvez o sono, pessoal, e principalmente a depressão, eles são os sintomas que impactam mais a qualidade de vida do paciente. Porque quando o indivíduo fica sem dormir, os sintomas motores pioram. Quando o indivíduo fica sem dormir, ele fica mais triste e mais ansioso. Quando ele fica sem dormir, quem dorme junto com ele, caso ele for cansado, também dorme muito mal. E aí a gente estressa duas pessoas. A gente estressa o paciente, que está dormindo mal, e a gente estressa quem está do lado do paciente. E aí eles começam a brigar dentro de casa. Eles começam a ficar muito irritados um com o outro. Então, sono é uma queixa que você sempre deve trazer para o seu médico, caso você tenha dificuldade de dormir. Porque isso, com o tratamento, você consegue diminuir a depressão e a ansiedade, você consegue diminuir o congelamento, a lentidão, a rigidez no outro dia, tá certo? A depressão, por um motivo óbvio. Quando a gente está mais depressivo, a gente fica mais apático. A gente tende a ficar mais parado. A gente fica mais borocochô. Aquela sensação de
de não ser uma pessoa proveitosa, de não cumprir um papel na família, na sociedade, de se excluir, aumenta, e esse aumento, que é o isolamento social, ele impacta também a qualidade de vida. E aí alguém fala bem assim, qual é o meio mais rápido para sair do estado off? Realmente é o medicamento, tá? Não existe a possibilidade do paciente estar em off e mentalmente ele conseguir resolver o off. O que existe é que caso ele esteja mais irritado, mais ansioso, mais nervoso, o off fique mais prolongado. Isso existe. Por isso, o paciente tem que tomar o medicamento na hora adequada e ele deve ter esse cuidado em relação aos sintomas depressivos de buscar ajuda e buscar tratamento. Então, aqui relacionado aos sintomas não motores, que eu não queria deixar passar, que é a magite neuropatia periférica. Então, neuropatia periférica tem estudo mostrando que tem maior incidência na doença de Parkinson, só que não costuma ser tão importante, principalmente no início. Pode vir acompanhado de uma neuropatia desautonômica. Isso é comum precocemente quando a gente faz exame, mas não está associada a sintoma de maneira geral. Ao longo da evolução, isso pode piorar sim, junto com os outros efeitos desautonômicos, outros sintomas desautonômicos. Isso pode ser importante, tá? Então é maior, é mais comum do que na população em geral, mas tende a não ser muito impactante no início, tá? E falar também da instabilidade postural, né? Tem a ver com a questão mais não motora, ela costuma ser de difícil manejo. Vários medicamentos dão muitos efeitos colaterais, como edema, inchaço nas pernas, que podem ajudar na instabilidade postural. O tratamento geralmente consiste, primeiro, em observar os fatores desencadeantes. Existem remédios que pioram a estabilidade postural. Uma vez que não tem nenhum remédio, a gente aumenta a ingesta hídrica, começa o uso de meias elásticas, atividade física, muitas vezes até musculação, fisioterapia, né? E depois remédio. Geralmente é nessa ordem. Os remédios que a gente tem no Brasil geralmente causam muito edema, mas são úteis, né? E tem novos medicamentos vindo, como o Droxidopa, que podem ser muito interessantes no paciente com doença de Parkinson. E eu tenho um outro paciente que a gente importou. Então é bom para saber que existe, para quando for a hora a gente correr atrás, né?